Salve, amantes do podcast! Aqui é Carlos Augusto Monteiro, esse é mais um episódio do Lacult. Começando em 2026, que maravilha! Estamos aí mais uma temporada desse podcast errático, sempre tentando ficar num ritmo mais constante, mas vamos lá, entrando mais um ano, hein? Desde 2021, mesmo que aos trancos e barrancos, mas com bons momentos. E aproveitar para dar uns recadinhos rápidos aí, para vocês seguirem o perfil do podcast no Instagram, que é @LacultStudio. Seguindo também meu perfil pessoal, @CarlosAugMonteiro, e também meu perfil de mentoria em comunicação em inglês, que é o @EnglishWorkaholic. E dito isso, tudo certo aí, meu partner in crime, William Faria? Ô, meu querido, beleza, Carlos? Como é que tá? Tudo certo? Certinho. Tudo. Né, William? William, hoje nós estamos em traje de gala aqui, começando essa temporada 2006 do podcast em grande estilo. Que nós Olha temos aí. aqui ele, o pai de todos nós, o desbravador de podcasts de música, o Não homem tem... que fez do podcast o seu ganha-pão e forma de expressão. Quem é? Rômulo Conze. Finalmente, né? Faz tempo, faz anos que a gente se ensaia para fazer essa gravação aqui. Finalmente rolou numa semana caótica, mas rolou mesmo assim. Caótica mesmo, mas estamos aí. Estamos aí, pô, direto do Crazy Metal Mais, grande Rômulo, obrigado aí pelo Eu não sou pai de convite, ninguém. aceito. Essa das minhas costas. Pô, você que já editou os primeiros episódios do Lacult, quando era Language and Culture. É verdade, eu nem lembrava disso, é verdade. Foi. E começou com um projeto lá da minha pós-graduação de inglês, me salvou lá no início. Que bom. Estamos aí, o grande William agora assumindo esse papel. Do que? De Muito bom, muito editor? bom. Pô. Não, só Não, dando uma como não? força, só que é isso. Só Tá quebrando o bom. galho. Tá certo, tá Como é certo. que eu já tenho trabalho suficiente, né? Com um, vamos editar mais um. Exatamente. Cara, esse podcast é meio pirâmide, né? Ninguém fica com um só. Não. Nem gato. Exatamente. Nem gato. Tu adota 2 e o podcast vai tendo. Quando vê, tu tá com 3, 4. Pois é. Puxando daí, Rômulo, você que é o cara aí tá equilibrando aí, oficialmente mesmo, né? Só o Crazy Metal Mais, o Sábado de 14. Mas Isso. como é que tá a vida? Hoje em dia, como é que tá a sua vida aí de podcast? Pode tirar É o britânia. CMM, que vai fazer 15 anos esse ano. Ó. Segue toda sexta-feira, toda segunda, perdão, sexta é o outro. Toda segunda-feira. Tá no episódio 750. Rapaz, quase 1000. E o Sábado 14, que é mais novo, é filho de pandemia, né? Aí vai fazer 6 anos, foi 2020. Vai fazer 6 anos em novembro. Que é esse sim, toda sexta-feira, falando de um filme de terror. Esses são os fixos que tem sempre, que são meus, CMM é meu, com muitos amigos, e o Sábado 14 é com o Marcelo Capati. Mas aí eu participo de uma coisa ali, outra aqui, às vezes. Inclusive o barzinho do Heavy Talk, que é do Moita lá, do canal no YouTube, e ele fez um podcast comigo. Mas é meio experimental, assim, por temporada. A gente faz 10, 12 episódios, para 2 meses, volta. A gente fez 5 temporadas, assunto bem aleatório, só para bater papo mesmo, e não sabemos se voltaremos. Talvez tenha acabado para sempre. Não sei. Peçam lá no Spotify, Moita que talvez volte. Inclusive eu apoio lá, porque vocês tinham umas mínimos lá de apoios, né? Para manter a meta para continuar fazendo. Um grande crossover, porque pô, já tem tanta coisa pra vocês fazerem, né? Para fazer junto tinha que ter realmente algum estilo maior. Demorou até. A gente se conhece há séculos. Mas é isso, é CMM Sábado 14 oficialmente. Sim. Inclusive ganharam os prêmios aí esse ano do melhor de podcast do Brasil lá. Como é que foi? Qual a colocação? Né? Ano passado, 2025, na verdade. O CMM ficou em segundo lugar pelo segundo ano consecutivo. Ninguém nos tira o segundo lugar. Acho que agora a gente vai lutar sempre pelo segundo. Atrás dos amigos do Prisioneiros do Rock, né? Exato. E o Sábado 14 ganhou em primeiro lugar no passado. Isso, eu lembrava que tinha ganho, que legal. Eu acho. Acho que o Sábado 14 inverteu. Excelente. Estamos aí. Muito bom. E como é que você está vendo aí a rotina de podcast? Você começou lá atrás, né? Pô, o podcast é que tem 15 anos ou é o site Crazy Metal Mind? Podcast, o site tem 16. Podcast, caraca aí, cara. Pô, incrível, hein? Porra, 15 Foi 2011. Cara, a melhor coisa quando tu tem podcast, na real, é tu conseguir colocar ele na tua rotina. Porque aí vai no automático, e no automático não de uma forma ruim.
às vezes também, mas de produção mesmo. Porque, a menos que teu podcast seja desses separados por temporadas, o que eu acho que funciona menos, se não for algum assunto específico, tipo esses jornalístico e tal, sabe? Ou de humor. Esses mais assunto mais solto, eu acho que a frequência é importante. E daí tu conseguir botar a produção na tua rotina é essencial. Porque aí tu garante que vai ter toda semana, tem que acontecer algo muito extraordinário ou alguma imprevisto grande para sair, para faltar episódio. Apesar que são 15 anos de episódio e eu tô fudido essa semana, justamente porque semana que vem eu vou viajar e nós não temos nenhum reserva. Pois é, eu vi você falando lá que ia ter que gravar 2 essa semana, né? Então a rotina tá boa de ter um por semana. Agora, quando dá um ruim, tem que gravar 2, tem que fazer gaveta de episódio. Até hoje não consegui. A gente consegue, às vezes tem umas fases boas com 3 episódios de reserva, aí dá uma merda, um PC que estraga e já perde tudo de novo. É desgraça. Mas é isso, o importante é botar na rotina. Foi por isso que o Agora, CMM segue firme, pra mim é tranquilo, e o Sábado 14 também é menos. Era mais fácil de editar, agora, quando eu mudei o formato, o CMM tá quase que gravado ao vivo, não transmitido ao vivo, mas sem edição. Aí facilitou também, tendo 2 agora. Mas é isso. cara, isso foi uma coisa que você falou de colocar na rotina, mas a rotina de gravar também mudou bastante, acredito, né? Tanto pelo teu momento de vida lá no começo, e de Sim, várias. Começou lá com o Douglas Renner, né? Teu amigo, e aí depois entrou o Daniel, engrenou pra caramba, tá aí até hoje. É, mas e aí pô, também você foi trabalhando em outras coisas, então, né? Essa tem, conciliação aí. teve outra facilidade também, né? Que eu tenho o privilégio de trabalhar em casa. Então é muito tranquilo. E o meu trabalho não, atualmente não é um trabalho braçal, entre aspas, ainda aqui no computador, que eu tenha que ficar. Não, eu trabalho coordenando gravações, então eu falo com alguém, aí tem que esperar a resposta. Eu tô meia hora à toa, uma hora à toa, então eu consigo editar enquanto eu trabalho. Isso me facilita muito a vida, né? Senão eu tava fudido. Lá no começo, quando começou em 2011, eu só estudava de noite. Então era bem tranquilo para editar. Gravar era um pouco ruim pra galera, porque eu. Não sei se tu pegou essa época, cara. Acho que não. Acho que tu me conheceu, eu já tinha saído da faculdade, né? Que a gente gravava 10h30, 11 da noite, às vezes. Começar a gravar às 11 e ia até 1 da manhã. Aí a Cara, pior fase foi quando eu, por um período, estava na faculdade e trabalhava 8 horas por dia numa empresa, e daí sim, aí foi punk. Que daí eu tinha que chegava em casa às 10 da noite, tinha que editar episódio, gravar, editar, gravar. Mas desde que o Sábado 14 entrou, que entrou um podcast a mais, aí já foi pandemia, né? Já estava em casa, não voltamos, acabou a pandemia, a gente não voltou pro presencial, continuou em casa, então é bem tranquilo de conciliar. Mas aí tu comentou do Douglas, que começou lá no começo. Sim, a equipe variou bastante. Agora já tem uns bons anos, o Carlos faz parte, pode me ajudar a se lembrar, mas já deve ter uns 5, 6 anos que tá meio que fechado essa turminha. acredito que sim, acredito que sim. Eu estou participando desde 2015, né? Comecei como apoiador. Sim. Hoje já tem bastante tempo também. Porra, Mas andei, tem uns momentos aí meio 6 anos fora, que tu mas faz nele, cara, cara, caralho. foda, sinistro, né? Mas aí realmente nos últimos anos, principalmente com a Paty, Marcel, Bola, o Chagas, Chagas, é. os mais E aí tem, frequentes aí. tem uns frequentes que vem, aí some, veio o Douglas, tá desde o começo, daí ficou 3 anos sem gravar, aí volta a gravar fica mais 2 anos sem gravar, aí volta, ele sempre volta, nunca sumiu. Tem o Bandeira também, que volta e meia aparece, Sim, grava sim. bastante. Mas tem esses 5, 6 que estão sempre ali, fixos, que normalmente eu vejo. Quem de vocês pode gravar? Tá, eu tenho esses É. dois. Agora vamos escolher um assunto que faça sentido com os dois. Mas isso facilitou muito, porque antes era esse lance meio aberto, tinha umas 20 pessoas que participavam esporadicamente. Aí era mais difícil. Quando fechou essa turminha ali de uns 5, 6, aí é certo, toda semana vai ser eu, Daniel e mais um, pelo menos, ou 2. Aí também foi um jeito de facilitar. Fica a dica aí pra galera, não convida muita gente, não. A menos que teu podcast seja baseado em convidados, né? Aí é inevitável. Mas se for só bate-papo com amigo, tenta achar uns brother com disponibilidade, meio que sempre eles, senão tu te ferra pra conseguir gente. Pode crer, pode crer. Mas o cronograma também acaba que
a dificuldade, às vezes, de achar tema, etc e tal, isso ainda te atrapalha muito ou não? Tem coisa pra caramba para fazer ainda, é fácil, é só pensar. Muito pouco, muito pouco. Eu tenho preguiça atualmente de fazer episódios especiais, porque, porra, Sim. 750 episódios. Aí, todo número redondo tem que fazer um troço especial. Ou quando, todo aniversário do podcast fazer algo. Foda-se. Acho que o episódio 500 ou 600, não lembro. A gente só fez um tema qualquer e não fez nada de diferente, tá ligado? Porque cansa a Tá criatividade. comemorado. Agora, assunto é raro faltar, né? Porque no Star 14 é filme, então tem 1 milhão de filme velho e tá toda hora lançando novo. E no CMM mais ainda, porque cada banda dá para fazer um episódio por disco dela. Então, normalmente, às vezes, eu convido alguém e falo, escolhe aí o que tu curte, que combine com o outro convidado também. É difícil faltar assunto. É mais difícil quando a gente tenta fazer um assunto mais solto. Peraí, tem um helicóptero passando. Não sei se tá pegando o microfone. Quando é um assunto mais solto, é mais complicado. E solto que eu digo, não é banda nem disco, né? Porque aí tu tem que ser criativo e nesses 15 anos a gente já meio que fez de tudo quase que envolva. E aí a gente fica espremendo o formato batalha, né? Que é um que a gente inventou lá no começo. Que a gente já fez batalha de tudo, até um pouco já virou piada, né? Porque tem batalha de barba, batalha de cabelo, batalha de roupa, batalha de intro de baixo, intro de bateria, tudo que tiver a gente faz batalha. Mas E fora isso, bem tranquilo. os novos queridinhos são os temas aleatórios mesmo, né? Como o recém-lançado aí do Que é a Vida, aí, lançado hoje no dia da gravação, que é uma coisa que vocês estão investindo bastante, que é fácil de fazer e agrada. Isso aí nem foi tanto pelo fácil de fazer, porque fazer um disco também é tranquilo, apesar de ter que estudar, né? Ouvir o disco, fazer umas anotações e tal. Mas o disco, como a gente já tá no ritmo, todo mundo já acostumou a gravar de álbum, ele é bem tranquilo também. Talvez por isso que tenha tanto. O Sem Pauta foi mais um lance de tipo, cara, a gente tá cansado. 15 anos gravando isso, vamos só falar merda. E aí a gente fez, inspirado por outros podcasts também, o Caixa Preta foi o principal. A galera fala do Jovem Nerd, porque o Jovem Nerd começou a fazer Sem Pauta, mas o CMM só existe. Eu só gravo podcast por causa do Jovem Nerd, não escondo a influência. Mas o Sem Pauta nem foi. Foi coincidência, inclusive, de começar meio no mesmo período. A gente fez um para testar só falando bosta, a galera ouviu, são os episódios mais ouvidos. Aí eu não sei se são os mais ouvidos de fato porque são muito bons ou se é porque todo mundo escuta, todos os ouvintes nossos escutam. Porque quando é de uma banda, um disco, às vezes o cara não gosta da banda, não liga, não escuta, né? Aí a audiência é menor. Não sei qual é o fator, mas tem sido muito bem recebidos os Sem Pautas. E a gente gosta, é divertido, dá risada pra caramba. Alguns ficam mais sérios, alguns ficam só bobagem. Quando fica muito sério, até fico com um pouco medo, tipo, ninguém vai gostar disso aqui, é só um papo aleatório de 3 amigos. Mas tem elogiado. O que saiu hoje, inclusive, ele é um desses que tá mais sério também, mais reflexivo. Mas tô aqui com a página de comentário até. Saiu hoje, já tem uns 10 comentários, a galera tá curtindo. Legal. Pra gente é bom, que é uma folga, de vez em quando. Você falou dos podcasts de álbum, eu sinto que vocês fizeram que meio que criaram, bem ou mal, pode não ser o pai de todos nós, mas criou um formato, né? Porque essa coisa de escolher sonoridade, faixa a faixa, isso, né? Foi uma coisa que você criou, né? Você não pegou de lugar Isso aí nenhum. tem um monte de copião aí, né, seu William? Eu acho esquisito falar inventou, porque não é nada demais. A gente só pegou um disco e vamos ver, vamos separar em tópicos tudo que dá para falar dele, sabe? Por isso que eu não digo, estão copiando. Foda-se, não fez nada demais. Mas sim, a gente foi os primeiros, porque a gente foi dos primeiros podcasts de rock. E eu acho que foi mais conhecido. Qualquer um que tivesse surgido, se o William tivesse surgido antes, vamos fazer de álbum. Se não fosse exatamente igual, ia ser muito parecido também. Porque, vou analisar esse álbum, o que eu vou falar? Música por música, capa, produção, vendagem, não é grande criatividade, não. A gente só calhou de ser os primeiros a fazer. O próprio Batalha, porra, é só um mata-mata ali de qualquer coisa. Não tem muito. Não vejo assim como, criamos ou alguém tá copiando. Não ligo nem um pouco. Acho até divertido que façam também. Ô, William, agora a sua chance de retrucar é com o cronograma aí. Fala pro Rômulo quantos episódios à frente você tá aí. Nossa, que inveja.
Não, a gente, é que é diferente, é diferente. A gente tá, vamos dizer assim, completamos o terceiro ano agora, estamos com 157 publicados, a gente é novo, a gente tá jovem ainda, engatinhando, a gente tá cheio de sangue nos olhos, né, de vontade, tudo novo, oh, que legal. Oh, mas eu Mas, sou do tempo que 150 episódios era um podcast antigaço já, tá ligado? mas é, Semanal? tu já elevou a régua, né? Então, por exemplo, eu cheguei a ter agora no final do ano, a gente chegou em dezembro com 6 episódios gravados no sistema agendados. Prontos. Assim, a gente poderia Caraca, parar 6 semanas sem fazer absolutamente nada, mas nossa. eu gosto sempre de ter alguma coisa na frente, uns 2 no mínimo. Menos que isso, o meu toque desgraçado já fica assim, puta merda, se der merda, eu não vou conseguir pôr alguma coisa no ar. Mas o nome disso é responsabilidade, É, pelo amor de Deus. mas eu acho bacana a questão do formato, né? Acho legal, Carlos, falar nisso, porque eu só posso falar por mim, né? Eu não vou falar pelos demais. Acho que cada um veio de algum lugar, gosta de coisas diferentes. É porque assim, eu comecei a ouvir esse formato de podcast pelo CMM, foi o primeiro que eu comecei a ouvir. Não teve outro antes. Descobri, Sim. então, e antes de eu sequer começar a fazer isso aí, isso já estava muito formatado na minha cabeça. Então, assim, é muito difícil sair disso, sabe? Por exemplo, é muito difícil, por exemplo, montar uma pauta e vem aquela frase, aquela frase, aquele jargão. Qual a sua relação com o álbum? Como eu evito falar essa frase, cara? Eu tento encontrar jeitos diferentes. Me conta aí, como é que começou a tua história com tal banda? Como é que. Conta aí sobre esse álbum e tal. E assim, cara, que Mas não coisa. evite, cara. Isso é vício de linguagem. Eu falo, queridos ouvintes, a cada 3 frases no podcast. Aí eles não vão poder falar, queridos ouvintes, só porque começou a ouvir. Foda-se, cara. Mas acontece. Por exemplo, eu tenho alguns toquezinhos, tipo assim, ó, vou fazer um tema que eu sei que o CMM tem igual. Deixa eu ouvir qual foi a música que o Rômulo começou aquele episódio que eu não posso pôr mesmo. Eu troco. Não ficar igual. Pessoas diferentes, a opinião vai ser diferente, então não tem graça. Não, mas Copia, mas não faz igual. Né? Mas nesse Mas, lance de formato, uma coisa que a gente foi até pro cronograma, porque a gente tinha leitura de e-mails antes. O Sábado 14 ainda tem. E aí isso ferra um pouco de tu ter episódio de gaveta. Porque mesmo que tu tenha os episódios gravados, tu tem que naquela semana gravar a leitura de e-mails, porque senão não faz sentido. Então isso já ferra um pouco. Tipo, não pode. Se tu parar um mês, tu vai ter que deixar um mês sem e-mails. Ou. Não tem opção, vai ter que fazer isso. E aí, por isso a gente também cortou os e-mails, então não tem nada. Aí o Daniel inventou de ler os comentários. Ele não consegue, ele inventou para ferrar a gente de novo. Só que daí os comentários no Spotify é mais solto, é menos obrigação. Então, se não lê, não leu. Foda-se. E aí. Mas a gente foi tentando aliviar para o cronograma ficar mais fácil. Inclusive, gravar com muito menos edição, eu tocando as músicas durante a gravação, para facilitar. E mesmo assim, a gente não consegue ter gaveta, episódio de gaveta. E você falou de gravar agora, né, com o Discord, né, ao vivo, né, praticamente, com as músicas ali. Isso aí foi um ganho, né? Você já deve ter passado por vários tipos de gravação e edição que você lembra aí. Vários terríveis. Eu gosto de contar, eu já contei isso várias vezes em vários lugares, mas sempre tem alguém novo ouvindo. Nos primeiros episódios, o som estão no ar lá ainda, aquelas merda. Não recomendo ninguém ouvir, mas estão lá. O som que vocês escutam é o meu microfone e era o microfone da webcam do notebook. Até aí tem muita gente que ainda grava assim. Mas o som dos convidados era o que saía do Skype da caixa de som do meu notebook capturado pela webcam do meu notebook. É um som horroroso. caramba. Aí hoje em dia tá lindo, a gente ainda sofreu, volta e meia dá um problema, porque agora tá muito. Tá meio que um baralho de carta de gambiarra, que se tu tirar uma coisinha do lugar, desmorona a gravação. Porque eu tô com uma mesa de som que ela pega a minha voz, grava de vocês em canal separado, ela pega o som do meu computador, e detalhe, a voz de vocês está vindo do meu computador. Então ela tem que separar a voz de vocês e todos os sons do meu computador em canais separados para eu tocar a música, eu ouvir e vocês ouvir. Então tá uma gambiarra aqui para funcionar que volta e meia da merda. Mas isso facilitou para poder gravar sem edição, né? Uma coisinha ou outra eu ainda consigo cortar e tal, mas raramente faço.
Só que eu não sei se foi um ganho. Do meu lado de criador, sim, facilitou horrores. Agora, como ouvinte, eu não sei se gosto. Eu prefiro o editadinho, sem pausa para respirar, aquela frenético. Só 14 ainda é assim, só 14 ainda edito. O CMM mudou bastante o ritmo. As gaguejadas ficam, errou fica, mas principalmente as respiradas, assim. Porque nos antigos e no SA14, se for ver, ninguém respira. Acabou uma fala, já entra outro. Tudo corte seco. E eu prefiro, como ouvinte, eu prefiro. Até quando eu vou ouvir o CMM, às vezes me dá um nervoso. Mas eu perguntei bastante para os ouvintes, era o meu maior temor nesse formato, a galera não pareceu reclamar muito. Parece que curtiram. Não sei se não estão ouvindo tudo em 2x também, esses filhos da puta. Que daí me deixa nervoso. As músicas. Mas eu acho que mesmo sem isso não fica parado, não. Acho que o pessoal, todo mundo ali já está muito acostumado com a dinâmica. Mas eu acho que é por isso também. Porque todo mundo que grava seguido já grava há muitos anos. O Carlos está há 10 anos. Mas tu deve ser o mais antigo, não, tirando o Marcel ali. O Bola é parte que entraram depois de ti, né? O Chagas também. Mas todos estão no mínimo há 5 anos mais. Então todo mundo já tem a manha, mesmo sem edição, é difícil ficar aquele silêncio constrangedor ou ficar ninguém sabendo. Às vezes até se atropelam demais, tá ligado? Faz parte. Todo mundo já é íntimo e amigo, e aí vai todo mundo se atropelando. Agora, você falou desse lance, né, de ter o factual da leitura de mês. Tá? Agora, muito mais factual, eu penso, é o Sábado 14, muito mais que o CMM, porque vocês procuram, às vezes, pegar um filme que acabou de lançar, né, ou por algum motivo ele está no hype, então vocês acabam sendo um pouco mais criteriosos quanto temas no Sábado 14, né? Sim. Isso foi um negócio também que a gente mudou no CMM também para facilitar a produção. Antigamente a gente se preocupava mais em banda tal, lá lançou tal disco, nós temos que falar, ou às vezes aniversário, disco tal, que a gente sempre brincava que a gente errava, né? Eu fazia sempre o número quebrado, ou 11 ou 9, nunca fazia 10 anos do disco, 20 anos. Mas a gente cuidava mais, disco tal, tô fazendo 50 anos, vamos gravar, saiu tal disco, morreu fulano. Só que a gente notou que isso muito pouco influenciava na audiência, se não nada. Então a gente tava se criando um trabalho pra gente meio que à toa, só para ser bonitinho, para tipo, tirando o lançamento sim, mas tipo, aniversário, disco, ninguém se importa. Não muda nada. Se eu gravar sobre o Dark Side of the Moon hoje, ou quando ele fizer 60 anos, não vai mudar nada. No máximo, ele vai estar mais em voga, porque outros veículos vão anunciar e tal, mas quem é fã já vai ouvir do mesmo jeito, quem não liga, não liga. Pode aumentar, mas é muito, muito pouco para o trabalho que dá de ter que estar cuidando dessas datas e se planejando. Então a gente ligou, foda-se. Lançamento é sempre bom, lançamento é legal, só que aí sempre cai naquela, né? Que banda que a gente faz o lançamento? Tipo, hoje, vou dar um spoiler, que a essa altura não sei quando que vai pro ar esse episódio, mas já deve ter saído. A gente vai gravar do disco novo do Megadeth. Mas porque o Alcio falou, vamos gravar? Eu, tá, vamos. Mas aí tu fica aqui, banda que vale fazer o lançamento, qual que não? Aí o lançamento a gente também relaxou. Quando tem uma banda muito grande, a gente até tenta. Acho que ano passado, se a gente fez 3, 4 lançamentos, foi muito. Eu lembro do Deftones, do Halloween, Green Day, já nem sei se foi ano passado ou antes. Enfim, a gente deu uma relaxada. Agora, o sábado 14 a gente cuida mais, mas eu sinto que é mais fácil também, porque a gente se obriga até por causa da indústria. O disco saiu, tá disponível na tua mão. Mesmo tu sendo fã ou não. O filme, mesmo que não tivesse a 14, se eu quero ver logo, eu tenho que correr pro cinema. E daí a gente já se programa por causa do cinema, né? Se esse filme é grande, acho que a galera tá empolgado, vamos ir pro cinema ver. A gente já iria normalmente, então a indústria nos obriga a ser um pouquinho mais regrado. E apesar que às vezes nem é tão bom fazer lançamento, por mais que o filme esteja no hype, todo mundo comentando, isso é bom porque mais gente pesquisa o filme e cai no sábado 14, se a gente lançar. Só que é ruim também porque a gente lança o filme e muita gente não viu. Porque vai ver quem é ouvinte mora em capital, tem cinema perto, tá com grana, porque ano passado foi um lançamento pra caralho, às vezes o cara tem que escolher o que vai ver ou não. Então, dependendo do filme, às vezes ajuda, às vezes não. Então a gente não se preocupa muito. Os filmes que a gente acha que é legal, a gente vai e faz, os outros que a gente não tá afim, e são 3, né? O CMM eu tenho meio a voz final. Todo mundo palpita, mas se eu falar não, não.
No Sábado 14 somos nós três, então é três pra falar não, tá ligado? Então, às vezes, um não tá É. afim de gravar um filme, então não vamos. Semana que vem vai estar todo mundo de Megadeth, então, né? Ah, mas inevitável, a banda gigante lança álbum. O nosso sai segunda, hein? Qual que sai primeiro? Quarto, o teu. Mas nós não gravamos ainda. Pode dar tudo Nem errado. eu. A gente vai fazer amanhã ainda. Não, então eu tô na frente, nós vamos gravar daqui a pouco. E o Sábado 14 também tem a preocupação de citar em algum streaming que a galera pode ver, né? Tem isso também, né? Geralmente vocês se procuram escolher um filme que seja fácil de assistir. São poucas vezes que a gente chuta o balde e grava mesmo, não tendo em lugar nenhum. Porque a proposta inicial é diferente. CMM, a ideia lá no começo era apresentar coisa pra galera. Os clássicos ou coisa nova, tanto faz, mas apresentar para quem não. Até a ideia era, tipo, a gente fala, o cara não liga pra banda, não ouve, né? Mas seria para essas pessoas que a gente estaria fazendo, né? Pelo nosso objetivo, era para quem não conhecesse. Por isso que é até um pouco raso, sabe? Não fica dando. No começo a gente tentava mais, mas não fica dando toda a história da banda, do disco, as nuances. A gente dá mais nosso palpite porque é para apresentar. No Sal 14, a ideia já. O que é um pouco ruim na visão mercadológica, porque dá uma nichada, mas a ideia sempre foi meio que tipo um clube do livro, só que do filme. Toda semana, nosso grupinho, que é nós três e nossos ouvintes, vamos assistir um filme e bater papo junto sobre o filme, o que a gente achou. Então é muito importante para a gente que a nossa audiência tenha assistido. A gente tem muita gente que ouve sem ter assistido o filme, mas a gente é absurdamente contra. A gente xinga sempre, não faça isso, porra. E aí, então é importante pra gente, a gente fala antes, inclusive a gente dá spoiler do próximo episódio por isso. Eu falo, semana que vem nós vamos gravar tal filme, assista. No CMM a gente não dá spoiler, a gente até esconde o assunto, porque as minhas teorias de podcast são tudo muito velha, né? De 15 anos atrás. Eu nem sei se o mercado já mudou, se a ideia dos ouvintes mudou, mas não se fala o assunto do próximo episódio por praxe pelo seguinte: se teu ouvinte está ali, ele sabe que semana que vem é um episódio que ele não liga muito, ele pode, tá, uma semana que eu não vou, próximo episódio do CMM não vou dar bola porque é de, sei lá, de Ramones, não gosto de Ramones. Aí ele já esqueceu o teu podcast por uma semana. Aí talvez na outra, que seja uma coisa que ele gosta, ele já nem lembre, porque já ficou muito tempo sem ouvir. E assim, se ele chegou na sexta, sem saber qual era o assunto, e caiu Ramones, porra, não gosto de Ramones, mas tô aqui, já separei um tempo para ouvir. Escuta, escuta do mesmo jeito. Por isso que é melhor, estrategicamente, não falar o assunto. Só que no sábado 14, como faz muita diferença a galera ter assistido antes, porque não existe spoiler de disco, né? Acho que não. E aí a pessoa vai estar ouvindo durante o episódio as músicas tocando de fundo, então ela pode ouvir pela primeira vez junto com a gente. Claro, a gente tá falando por cima, depois tu escuta o álbum, vai ser uma experiência praticamente igual. Agora o filme não, o filme tem spoiler, estraga, não tem graça. Então a gente avisa antes, semana que vem é filme e tal, e diz onde tem pra galera assistir. Tô Você prolixo. falou bastante. Não, tá ótimo. Mas você falou bastante dessa coisa da relação com os ouvintes aí também, né? E acho que podcast, com muitas coisas, mas podcast principalmente tem que ser essa via de mão dupla aí, né? Como é que você vê essa relação aí com os ouvintes ao longo do tempo e quando criou o Sábado 14? Como é que o know-how que vocês têm para interagir? Como é que você vê isso? Cara, a gente tem 15 anos, mas a gente é um podcast pequeno, tá ligado? E podcast pequeno tem que estar grudado com o ouvinte. Eu acho que esse foi o grande diferencial, pelo menos que as pessoas falavam pra gente do CMM, era isso, que todo mundo conseguia falar com a gente muito fácil. O grupo, antigamente o grupo era aberto, inclusive. Depois que a gente criou, foi, sei lá, 7 anos de grupo aberto do WhatsApp. Antes de ter o WhatsApp, era no Facebook já. Aí depois, com o Padrim, PicPay, Orelo e Apoia-se, que a gente fez o grupo fechado dos apoiadores ali, mas também é 5 pila, um valor pequeno, pra gente entrar. E a gente responde todo mundo, porque, cara, tem que ser, a gente é pequeno e consegue. Não julgo também os podcasts grandes que não dão atenção, porque deve ter 1 milhão de mensagens. Mas é fundamental, cara. É aquele clichê mesmo de saber o que a galera tá achando do teu trampo pra te melhorar, pra te passar raiva também, porque vem um monte de comentário trouxa.
Aliás, deixa eu fazer um meia-culpa aqui, porque a vida inteira eu falei que o público roqueiro é o mais chato do mundo. Porra nenhuma. Vai falar com cinéfilo. Tá maluco, bicho. Puta E o merda. público roqueiro que ouve podcast é menos chato ainda. Porque o Truzão, aquele muito mala, esse cara não é o público de podcast quase. Tem um É que outro, verdade. mas é pouco. É, Normalmente. essas pessoas não entendem o podcast, eu acho, né? É, Porque eles tomam cada opinião como realmente uma coisa que é absurda, né? Essa galera que não tá acostumada a ver podcast. exato. E daí ele cai, até ouve um e sai fora logo. É. E, então não tem muito lance. Agora, cinéfilo, puta que pariu, é muito chato. E aí ele muito entende a mal. proposta do podcast também, né? E porque música é um pouco mais abstrato, porque é mais fácil tu ouvir só por ouvir, mesmo sendo um disco conceitual, progressivo, com 1 milhão de subtexto e poesia, é mais fácil tu ouvir, gostei do barulho, show. Agora o filme não, porque o filme, 90%, tem uma narrativa definida, e aí, às vezes, quando não é só narrativa, né, tem alegoria, o subtexto, então é muito tu entendeu, tu não entendeu, é briga de quem entendeu mais o filme, se tu não discordou de uma vírgula, tu tá errado. Então é mais passional nesse sentido. Ao mesmo tempo que tu viu aquele filme, deu, acabou, vamos pro próximo. A música não, né? Tá ali meio constante, volta. Porque tu repete um filme muito menos do que tu repete um disco, né? Ou uma banda. Mas sim, converse com o público, sempre. A gente responde todo mundo. Gente até que não devia, porque tem uns muito malos. Ô, Rômulo, tu enxergou uma parcela de ouvintes do CMM migrar assim, usar esse termo por falta da palavra melhor, pro sábado 14, uma extensão Sim. lá, vou te acompanhar, tu consegue perceber esse público. E tem o público que conhece você, a Paty, ali, pelo sábado 14, talvez não conheça o CMM, não ouve, esse é outro público. Tu consegue diferenciar esse público, assim, a diferença deles, assim, ou não? Sim, mas mais ou menos. Eu ainda acho estranho quando alguém só do Sal 14. Porque o Sal 14 não começou do zero, né? Eu já tinha audiência. A Paty e o Marcel também gravavam comigo, então já partiu tendo uma audiência maior do que qualquer podcast começando, porque a gente já levou um monte de gente. Só que o CMM ainda é 1/3 maior do que o Sal 14 em audiência. Tipo, então tem muita gente que ouve só o CMM. Eu diria que metade da audiência é igual e o resto é só de um específico. Mas o que eu notei é que os que eram ouvintes CMM, que são ouvintes A14 e ativos, são meio que os mesmos, assim. Já eram os ouvintes CMM que eram mais próximos, os outros acho que talvez nem falem. Eu fico muito surpreso com a gente que fala, eu escuto Sago 14 muito mais do que quem fala que escuta CMM, por exemplo. Não sei se eu fui claro. Nunca me fizeram essa pergunta, eu nunca tinha raciocinado sobre isso. Olha aí, ó. Mas tem bastante gente. E eu fico feliz quando vem gente de fora, porque daí eu saio 14 achando um público dele, né? Público próprio. Mas querendo ou não, o público, até por nós três, né, se encaixamos nisso, o fã de rock, no geral, quando gosta bastante de filme, tende a pender pro terror, né? O rock e o terror andam muito de mãos dadas. Verdade. Eu estava lembrando aqui que a gente falou dos participantes mais recentes e não citamos o querido Alcio Villa-Lobos, que é fundamental aí nos últimos tempos aí. Sozinho foi a última. Grande adição, grande adição. Pois é, isso é outra coisa que eu vou falar para vocês. O CMM começou lá em 2011, naquela época de podcast raiz, né? Que era muito inspirado pelo Nerdcast, que a gente chamava amigo e gente que gostava da banda que a gente precisava falar, independente de quem seja, anônimos. E isso naquela época era muito tranquilo, porque tinha poucos podcasts e tal, tinha pouca gente, não só podcast, mas produzindo para a internet. Hoje eu já vejo isso como um problema, porque por que tu vai parar para ouvir um aleatório sobre qualquer assunto que seja? Sabe? Qual é a carteirada que ele tem? Por quê? Por que tu merece dar atenção para aquela pessoa que tu nunca ouviu falar na vida, tu não sabe quem é, falar sobre qualquer assunto que tu gosta? Antigamente, porque era só o que tinha. Agora, tá, pode ter o carisma, a personalidade, mas isso tu só vai saber depois de ouvir, né? Então tu vai ter que dar o clique antes
às cegas. Então, hoje em dia, cara, às vezes eu me questiono, mesmo já tendo público, já fazendo isso há muito tempo, eu penso, por que alguém vai ouvir eu falando de cinema ou de música? Não manjo nada, não tenho formação nenhuma na área, não sei, tecnicamente ainda entendo um pouco mais de cinema do que de música, mas tem tanta gente mais qualificada, né? Então é um negócio que às vezes me bate assim a noia. Aí é por isso que no sábado 14 a gente já começou, tá? É nós três, a gente. Pro cinema a gente tá vindo do zero, né? Foda-se. Mas a gente já tem a manha de fazer podcast, porque no mínimo já tinha ali o Marcel, a Paty tinha uns 5 anos gravando, eu 10. E aí a ideia, não vamos chamar nenhum convidado que seja só porque é nosso amigo ou só porque gosta do filme. E às vezes ficam tristes, né? Queria gravar tal coisa. Mas paciência. Porque não tem que, pelo menos, seja produtor de conteúdo de algum lugar. O próprio André, o André era do Podrinhos, tem um podcast. Foda-se que é pequeno, finado André. E gravou com a gente. O Moita, que produz. A gente teve muito pouco convidado também, porque a Paty e o Marcel são meio receosos, são tímidos. Mas mesmo quando tiver convidado, a gente quer botar. Chagas, né? O Chagas também já participou. Chagas já gravou umas 2, 3 vezes. A gente quer botar alguém que produza, tem algum motivo para ele estar ali, não só porque é brother, porque senão para quem tá ouvindo é tipo, tá, quem é esse cara? Por que eu deveria dar atenção para esse cara? Tem 200 mil pessoas mais qualificadas para gravar. Só que o Sem Meme já nasceu assim desde sempre. Eu parei, tanto que tu viu, antigamente era muito mais gente de fora, ou aleatória que aparecia. Parei um pouco. O Alcio foi o último que eu fiz isso, até recente, mas o grande diferencial do Alcio, além de ser um querido absurdo, eu tenho muitos amigos queridos, né? Por que o Alcio grava e os outros não? Porque ele manja pra cacete e porque ele tem muita vontade e disponibilidade. Numa fase que tava difícil organizar, o Alcio chegou muito pilhado e com muito tempo. Isso me facilitou a vida. Claro, tem que funcionar, né? Fechou bem ali para bater papo e tal. Mas, tipo, cara, essa semana fudeu o que vão gravar o Alcio pode. O Alcio tá sempre, é o Coringão. E aí, por isso que eu abri essa exceção. Porque ele tem banda, né? Poderia até usar de argumento, né? Ele tem bandas autorais. Mas ele seria um anônimo que entrou no CMM. Só 14 jamais faria isso. É interessante ouvir você falando dessa maneira e realmente, né, são abordagens diferentes, né? Mas é legal, até por ser cinema, se começasse a virar muita opinião de pessoas variadas, podia perder um pouco, né, aquela coesão. Não que mude alguma coisa, é só para tipo, se o ouvinte pergunta quem é esse cara que tá falando, pelo menos tem, ó. É esse cara aqui, tu quer conhecer mais dele, ele produz conteúdo nesse lugar. Independente do assunto que seja, sabe? Agora, não, esse cara, aí tu vai olhar o perfil no Instagram, é fechado, tem 10 seguidores. O que eu tô ouvindo esse merda falar? E você falou uma coisa interessante baseado nisso, né? Porque a concorrência hoje está muito grande, né? Desde que a Globo descobriu o podcast, né? Então teve um boom, né? Aí também com o Globoplay, ter podcast. A própria, você viu a chegada do Spotify, né? Pegando os podcasts todos também. Tinha aqueles agregadores que eram só de podcast, acho que morreram todos, né? Aqueles Pocket Cast, não sei o que lá, Cast da vida, tinha um monte. Acho que tem o Addict, acho que ainda funciona. Tá. Dá o celular e lá e não usa. Mas... Pode até usar. Tem o Orelo, que é uma iniciativa legal, né? Sim. Mas eu acho isso um pouco. É triste, não sei, né? É o caminho normal das coisas. Porque eu acho um pouco broxante para quem vai começar podcast agora, por exemplo. Eu agora se eu não tivesse presença nenhuma na podosfera, eu acho que eu não começaria um podcast. A menos que fosse algo que eu curto muito e tô cagando demais pra audiência. Se tivesse 5 ou 20, eu vou seguir fazendo. Porque é isso, cara. Antigamente, queria ouvir um podcast sobre tal assunto, só tinha aquele. Aí foda-se que o cara é um anônimo. É um anônimo que gosta daquele assunto a ponto de se arrumar trabalho de graça e incomodação para produzir o conteúdo. Hoje em dia é tanta gente, cara. Se tu falar qualquer assunto, sério, qualquer assunto, não tô nem falando de vídeo, Instagram, tô falando só de podcast. Qualquer assunto vai ter no mínimo 3, 4 podcasts no Spotify. Então é foda, tu tem que ter um diferencial. Antigamente o diferencial era tu fazer. Simplesmente fazer. Excluindo cultura pop, que talvez tenha sido o primeiro assunto
que já teve bastante logo desde o começo, né? Que logo saturou, assim, de opções. Tipo, rock, cara, no começo tinha uns... Eu pesquisei, quando a gente começou, tinha uns 3, 4, lá em 2011, todos horríveis, horríveis. Tanto que eu não consumia nenhum de rock, por isso que deu pra dizer que eu nem me influenciei por eles, e que duraram pouco, acabaram logo, durou um ano, nem um pouco. Depois a gente foi conhecer o Troco Disco, que era bacana, bem feito. E que nem era rock, né? Era música no geral. Hoje em dia, cara, tem 1 milhão de rock. Bons, bons, sabe? Não é que é um bom, vou ouvir aquele, não. Tem o Rock na Mesa do William, tem o Prisioneiros do Rock lá, que é bacana pra caramba. Fora os de gente mais famosa também que tem. Então é difícil tu ter esse diferencial. Por isso que às vezes eu fico me questionando, pô, o diferencial talvez seja um conhecimento absurdo, uma carteirada, e daí tem os caras que manjam, estudaram cinema a vida inteira, ou música, uns puta crítico, daí eu fico, caraca, vamos ter que lutar só com o carisma que tem mesmo. Cara, eu vejo assim, eu acho que hoje o podcast é uma extensão da vida digital, né? Porque todo mundo tem. Todo mundo. E tem os mesacasts, que a galera investe, bota iluminação, 2 câmeras, 3 câmeras, e maquiagens. Aí fica difícil de concorrer, realmente, né? Pessoas famosas falando. Mesacast é foda porque é quase tudo igual também, né? É mais difícil na personalidade, de vai contar muito mais. Porque eu acho que o problema desses genéricos é porque os caras falam de todo tipo de assunto, né? E aí bota aqueles clickbait lá de não terminar a frase, aquilo me irrita num nível, cara, num nível. Mas hoje em dia é foda, pra quem tá começando e tem isso também. E outra coisa que eu ia falar era isso, né? Tipo, vocês não se preocupam tanto, mas o quanto as redes sociais, né? O desenvolvimento das redes sociais e eles tomarem a nossa vida de toda maneira, e essa coisa dos shorts, o quanto isso afetou, digamos assim, o fato de fazer só gravar o áudio, botar lá no agregador, e hoje em dia não dá mais para ser assim. Mudou um pouco pro produto, não. Mas para minha percepção e para minha visão mudou completamente. Porque antigamente eu sonhava, queria viver disso aqui. Queria viver do CMM, ser grande a ponto de me sustentar e focar nisso. Hoje em dia não, porque... E isso antes de ser essa loucura, já uns anos atrás, quando entrou em Instagram. E, cara, tu tem que ser muito presente no Instagram, tu tem que produzir no Instagram. E aí tu tem que ter número grande nas redes sociais também, não adianta só no podcast. Porque a marca vai anunciar no teu podcast, o podcast é escondido, por mais que tenha 100 mil ouvintes, o podcast está fechado. Só vai ouvir a propaganda quem der play e escutar até chegar na propaganda, sabe? Então eles querem que tu jogue no Instagram do podcast, no Twitter, final do Twitter, sei lá, no YouTube. Tanto que a maioria dos podcasts grandes começaram a produzir para o YouTube, até conteúdos separados, né? Não só botar o podcast lá. E eu logo vi que eu não nasci para aquilo. Não, eu gosto do podcast, eu gosto de gravar. Então, pro CMM, talvez esse seja o grande motivo. Óbvio, é um puta nicho, né? Rock já é nichado pra caralho. Mas talvez por isso não tenha crescido muito mais, porque eu não gosto e nunca teve ninguém. A Paty, claro, a Paty ajuda demais, demais, demais. Se não fosse ela, ia ser muito pior a relação do CMM com as redes sociais. Mas a parte tá ali para quebrar galho. E ela não é uma profissional dedicada para isso, que é alguém que tem que estar produzindo no Instagram. Tu vira um produtor de conteúdo em 1 milhão de plataformas para dar certo, para poder viver disso. E a que eu gosto é o podcast de áudio. Então aceitei. Não vou viver disso. Não vou ficar famoso. Vou seguir fazendo porque eu curto e porque eu gosto, e ia me fazer falta se não fizesse. Inclusive o Saio 14. Saio 14 começou um pouco mais grandioso a nossa expectativa, porque ele já começou bom, diferente, modéstia à parte, diferente do CMM, que a gente não sabia nada, foi abrindo mato, não sabia gravar, não sabia nem falar. O Saio 14 a gente já sabia fazer, então desde o primeiro episódio já é audível. Do CMM do 200 para baixo, não escute, que é um lixo. O Saio 14 já tá bom desde o começo, e o nicho é um pouco mais abrangente, né? Até para marcas. Tu vê em qualquer lugar, isso desde sempre. Marcas relacionadas a cinema fazendo propaganda na internet, em produtores de conteúdo, do que música. Até hoje, música tu vê pouco. Marca de instrumento, de aparelho, sei lá, show sendo divulgado em produtor de conteúdo é muito pouco. Então, o Saga 14 já tem esse nicho um pouco maior, ainda que é terror e suspense, é cinema. A galera que ouve cinema, que gosta de cinema, se propõe mais a
consumir o conteúdo sobre aquilo do que quem gosta de música. Quem gosta de música só quer ouvir a música, sabe? Apesar do roqueiro ser mais apaixonado, é mais do que o geral, da música no geral, também, vou ouvir as bandas aqui, não tem por que eu vou ficar, porque já ouvi o disco, achei do caralho, por que eu vou ouvir 3 abobados falando do disco que eu acabei de ouvir? O cinema é mais gente disposta a isso do que na música. Só que também, o Saga 14 eu acho que ele tem o produto bom para ficar grande e tal, só que falta quem tá afim de trampar o trabalho pesado de rede social, Instagram, tinha que produzir conteúdo para o Instagram, tinha que estar no YouTube, tinha que estar no TikTok, fazer corte dos episódios, fazer em vídeo, e a gente não tem saco, cada um tem seu trabalho, a gente é tudo 30 a mais, 40 a mais, foda-se, vamos fazer porque a gente gosta, se um dia der certo alguma coisa, que bom. Você vira escravo, né, das plataformas também. Então faça por amor, se nunca ganhar R$1, tu continuaria fazendo? Aí faz. Não, e bem ou mal, você trabalha com edição também fora, né, do podcast. Né? Trabalhava lá na famosa Fish TV, né, que você fazia lá os negócios. Era editor de vídeo lá. Mas é porque a gente é podcast pequeno, mas ao mesmo tempo tem uma audiência já suficiente para me dar dinheiro. Então, sim, eu ganho dinheiro com o Saga 14 dá 100 pila para cada um. O CMM me dá dinheiro, só que eu ainda tenho outro trabalho. O problema é que a minha carreira ficou toda meio bagunçada. Primeiro porque eu fiz uma faculdade aleatória de jogos digitais e nunca quis entrar na área. E depois porque eu fiquei em podcast que não dá dinheiro para quase ninguém. Então, eu não consigo viver só do podcast e eu não consigo viver só do meu trabalho padrão. Então, eu me fugi. Eu estou preso nos dois. E o legal aqui do podcast... E o legal aqui do podcast é financiamento, né, da galera, dos fãs, né? É outro tipo de... Isso é mais um motivo. Se é um podcast pequeno e quer ganhar alguma coisa, tu tem que estar muito próximo do fã. Tu tem que estar interagindo, dando alguma coisa em troca. Porque, inclusive, eu sempre fui contra. Muita gente me falou, tipo, tu vai fazer uma campanha ali no Padrim, PicPay. Padrim nem existe, não sei porque tá vindo na cabeça. Apoia-se e Orelo hoje em dia. Muita gente colocava algum brinde, sabe? Se tu apoiar com R$50, tu ganha a camiseta. Eu sempre fui contra esse tipo de coisa, porque primeiro, tu já vai diminuir o apoio do cara. O cara te deu 50 pila e tu já vai diminuir, porque tu vai gastar para produzir a camisa, então tu já vai ganhar menos. E segundo, porque ele vai ganhar um negócio e acabou. Daí tu apoia aquele mês, ganhou a camiseta, deu. Então eu sempre prefiro entregar como recompensa conteúdo também. Ou acesso a alguma coisa, tipo, seja um grupo no WhatsApp onde a gente bate papo, ou poder escolher um assunto de episódio, ou assistir as gravações. E foi assim que a gente foi errando também, né? Lá no começo, errando, mas foi assim que eu conheci o Carlos. Mas também, de tanta gente que passou, o Carlos foi o único que sobrou. Que era, a gente botava o ouvinte pra gravar junto. Isso, nossa, que ideia de merda. Mas o Carlos sobreviveu, o Carlos funcionou até hoje. Mas aí eu comecei a tirar isso, não dá. O ouvinte tem que influenciar o mínimo possível no conteúdo, mas aí tem que ter alguma conexão a mais que não influencia. A gente chegou nesse limite, o cara escolher um assunto por episódio com um filtro é uma boa. Mas eu fui misturando assunto, já nem lembro como é que comecei. Primeiro episódio do Carlos Warrant, né? Cherry Pie. Cherry Pie. É porque ele podia escolher, né? É um clássico. Aquele episódio é um clássico. Foram uns 6 assim. Foram uns 6 assim. E aí depois o Romulo me chamou para fazer o Dokken, Under Lock and Key, eu acho, que o Leandro Camargo tinha escolhido. Como convidado. Como convidado. Aí a partir daí foi foi um 6, tudo isso? Achei que tinha sido menos. Por aí, cara. Por aí, eu acho. Uns 5, 4, sei lá. Você falou de camisa, mas e a lojinha lá que vende as camisetas, vende caneca? Aquilo rende legal? Cara, não rende nada. Mas não rende nada porque a gente não tem público para estar comprando escala, toda hora. Mas é bacana só por ter. Porque a gente criou a loja, teve a CMM Rock Shop lá no começo, que também, nossa. Sim, cara, que vocês embalavam as camisas, você e a Natália. Cagada, eu e minha ex, que ajudou demais, comprou a briga. Mas era uma furada, porque a gente não tinha capacidade de produzir a camiseta conforme compra, então a gente tinha que ter estoque, e daí estoque, como é que tu vai saber quantas vão sair, quantas não vão sair? Então, o cara queria comprar, mas não tinha mais nenhuma G.
tinha as P, e aí as P ninguém comprava, era muito difícil de tu saber como é que vai sair e tal, e também eu acho que não nasci para ser administrador de empresa, é difícil pra caralho, então a loja do CMM durou pouco, e daí ficou sem, a gente pensava, tá, um dia vamos fazer que nem a gente fez lá no começo de 2013, que tipo, vamos ver quem quer camiseta, manda fazer para quem quer, preço de custo, sem ganhar nada, só para ter as camisetas, né? Era assim que a gente pretendia fazer, só que eu fui empurrando com a barriga até que o Léo Lopes me chamou no WhatsApp, que ele tava com a loja, com outros podcasts, e daí para mim foi perfeito. E daí eu só falei, pode vender à vontade, dei as artes para ele, e daí é ele que faz lá, é ele que se vira, e a gente ganha um troquinho de comissão quando vende um produto. Então para mim é perfeito, mesmo que ninguém compre, se alguém quiser, tá lá. Não precisa ganhar dinheiro, podia ser a preço de custo, pelo menos tem onde tu conseguir a camiseta do podcast, do CMM Saca 14, tá tudo lá, e a qualidade é boa. Eu não tenho ainda, porque eu não comprei, eu tenho que comprar. Eu tenho a caneca e a Ecoback, a camiseta eu ainda não tenho. Muito bom. O William, te cortei um tempo atrás ali, desculpa se ainda comentar alguma coisa. Não, eu só ia comentar algo sobre o episódio do Warrant, mas já passou, o timing foi tá. já. Desculpa. Você estava falando que prefere o áudio, né, Romulo? Vocês chegaram a fazer também, mais ou menos nessa época das camisetas, vocês estavam fazendo uns vídeos, né? Botando a câmerazinha, fazendo aquelas brincadeiras no canal do YouTube, aí depois desistiu também. É porque eu acho que não faz sentido tu fazer um podcast em vídeo se o vídeo não acrescenta em nada. Tipo, só gravar nós falando aqui e botar no YouTube, se não vai te dar trabalho, bota. É só uma opção a mais para quem quer. Foda-se, né? Tipo, só tá distribuindo de forma. Agora, se tu vai se dedicar a ter vídeo e não precisa, eu não vejo por quê, porque o áudio funciona, o áudio até te permite consumir em mais lugares, né? Porque não precisa estar com o olho preso, pode estar fazendo qualquer outra coisa. Inclusive, me dá um ódio desses podcasts, normalmente os MesaCast, que disponibilizam em áudio, só que daí no meio do episódio, olha isso aqui, porra, filho da puta. Tu não é áudio, não, podcast, ô merda. Então, quando a gente fazia vídeo, eu pensava em um conteúdo diferente, um conteúdo para ser em vídeo. Tipo que cara, também, correndo atrás do Jovem Nerd do Nerdcast. Você tem o podcast deles em áudio, daí vai pro YouTube e vão fazer um conteúdo diferente. E essa era a ideia, eu gostava de gravar, mas era foda. A produção era difícil, porque daí era mais um dia da semana, eu e o Daniel junto, tinha que se juntar, ele com criança depois, trabalhando, gravar equipamento para vídeo é uma merda, mas eu não tava gostando do conteúdo. Eu tava com pouca criatividade para inventar conteúdo, aí a gente fazia, era sempre um joguinho bobo, assim, eu tava achando que não tava acrescentando em nada, sabe? Aí eu, se é para fazer assim, prefiro nem fazer. Tô me dando trabalho para um conteúdo que eu não tô orgulhoso. A galera elogiava, a galera curtia, porque eu já vi. Tem gente que às vezes só quer entretenimento, ela gosta de ti, ela vai ver o que tu fizer, qualquer coisa. Só que, eu não tava orgulhoso, não tava curtindo, aí fui deixando. Um dia volte, quem sabe, se tiver dinheiro com uma câmera, talvez, não sei. E aí já recentemente vocês passaram a botar os episódios, o áudio do episódio no Sábado 14 também, né? Criaram um canal para poder botar os episódios em mais um lugar, né? Mas usando só como uma plataforma mesmo. Sim, só como mais uma opção, é. E o CMM também estaria lá, né? Mas o YouTube não deixa por causa das músicas. Putz, isso aí é um problema, hein? É um problema recente até, né? Esse problema sempre existiu, só que ele nunca foi real. Tá sempre assim, não pode. A gente começou em 2011 sabendo que não podia. Mas e aí? Quem é que vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Aí a gente sempre usou as músicas, trechinho, a gente nunca tocou música inteira, sempre trechinho embaixo, mas a gente sempre soube que não podia. A gente antigamente tentava, ECAD, eu tenho que falar com o ECAD, só que o ECAD também nem entendia podcast na época. E aí, eles cobravam 900 pila por mês, sei lá, e caraca, qual podcast vai poder pagar isso? Então a gente sempre ignorou, nenhuma autoridade nunca fez nada a respeito. E aí, com o tempo que começou as plataformas, o Spotify não ligava. Eu achava, inclusive, que nunca fosse ligar, porque eles já têm os direitos de usarem as músicas, porque as músicas estão lá como plataforma, e porque o podcast no Spotify a gente está trabalhando de graça para o Ok, eles nos dão uma plataforma que a gente usa, mas
eles estão ganhando conteúdo, a gente não recebe um centavo do Spotify, isso é bom saber. A maioria da galera aqui, você eu sei que sabe porque estão no meio, mas a maioria da galera acha que os podcasts ganham do Spotify, que nem o YouTube, não ganha porra nenhuma. Até tem umas formas lá de monetizar agora, meio esquisita, que ainda não liberou direito, parece que eles estão tentando, estão pensando no assunto, mas já não ganha nada, e para te ouvir podcast no Spotify, tu não precisa pagar. A conta gratuita consegue ouvir podcast lá. Então a gente está bombardeando eles de conteúdo para pessoas que usam Spotify sem eles gastar nada, sem a gente ganhar nada. Então eu achava que as músicas iam deixar passar, sabe? Porque era vantagem para eles ter os podcasts lá, e se eles fossem derrubar, ia cair um monte de podcast que eles iam perder com isso. Achava que nunca iam reclamar. Mas aí com o tempo, acho que foi modernizando a ferramenta, e agora o Spotify apita lá, tu sobe, eu subo um episódio do CMM, mas na mesma hora já vem, ó, essas músicas aqui, ó, tudo, ó, o William tá rindo que deve passar com a mesma coisa. Vem todas essas músicas, não são tuas, essas músicas não são tuas, explique-se em 2 dias ou a gente derruba o episódio. Só que aí quando tu clica para resolver o assunto, eles têm 4 opções. Não lembro quais são as outras 3. Uma é concordo, não tenho direito, pode apagar. Uma é eu sou o dono da música. Aí a terceira eu não lembro. Só que a que eu sempre uso é tipo, tenho permissão de usar. Tenho permissão de usar. Eu tô indo nas regras deles. Embaixo desse tenho permissão está escrito ali: uso a música apenas como fins de resenha, paródia, sátira, não sei o quê. É isso que a gente tá fazendo. Isso o William é professor nisso, né, William? Você é professor nesse assunto. Não, na verdade eu tô na onda de todo mundo, é a mesma coisa. Subo um episódio assim, ó, eu agendo o episódio para daqui 2 semanas, é batata. Se não for na mesma hora, no dia seguinte pode ter certeza. Eu vou receber um e-mail e eu tenho que escolher. Não tem jeito. Mas daí eu coloco lá, eu tô usando como resenha, e não é mentira, tô mesmo, a resenha ali, a gente tá fazendo para apresentar o disco ou a banda, aí eu marco, eles, tá bom, vamos analisar, e fica por isso. Não sei se analisaram e aprovaram, ou se nunca analisaram, nunca deu nada até hoje. Eles respondem que eles vão encaminhar sua resposta para os detentores dos direitos avaliarem, e se não tiver nenhum problema, né, tipo assim, vai mandar lá para... Enfim. Vai mandar pra Universal, eu acho que o de pior vai acontecer é apagar. Ó, não tem, toque, derruba teu episódio, deu, sabe? Mas isso, cara, isso aí foi uma merda, porque desde 2011 eu fazia sabendo que tá errado, né? Tá errado, paciência, a justiça é assim, a lei de direitos autorais é assim, a gente tá errado. Não acho justo, mas tá errado. E então foi, cara, 15 anos com a corda no pescoço, sabendo, tá, tipo, estamos fazendo. Mas a qualquer momento podem, não acho que vão me multar, me processar, nada, mas vai no mínimo deletar tudo. E aí como é que eu vou continuar gravando o podcast CMM sem música? A gente pensou 1 milhão de vezes, tá? A gente botar uma trilha, como é que eu vou comentar das músicas sem elas tocando? Vamos apresentar a banda sem tocar nada, não tem como. Se cair o CMM por causa disso, acabou o CMM, não tem o que fazer. Então é 15 anos vivendo com essa corda no pescoço. Qualquer momento pode dar merda. Até hoje nunca deu. Mas por isso, no sábado 14, quando a gente fez de filme, a primeira coisa que tu pensa, pô, vou usar a trilha do filme durante o episódio. Não. Como do filme a trilha não é tão importante pra gente bater o papo, né? Só uma parte do filme, um aspecto, que compusemos nós não, né? Um brother meu fez uma música original pro sábado 14, é nossa, tem os direitos, e aí toca ela todo episódio. E a dos e-mail é música grátis, que foi o Carlos que arrumou para mim. Então, 3, 4 Só opções. Busquei lá no YouTube de graça. E daí, pelo menos a 14 não me preocupo com isso. E a incidental é meio Black Sabbath. Meio Black Sabbath, no último episódio, penúltimo que foi pro ar, eu fiz pela primeira vez, sábado 14, eu faço a edição, é bem simplão, né? A trilha tocando, a gente batendo papo, máximo eu subo a vinheta um pouco, embaixo, no início e no fim. Eu resolvi dar uma brincada. A Paty falou uns 10 minutos de algo que não era muito importante pro episódio, então eu só acelerei, deixei ela falando fininho, e daí eu botei de brincadeira. Primeira vez que eu brinquei na edição do Saga 14, eu botei aquela trilha de TV sem sinal americana, sabe? Aquela musiquinha clássica, meio cômica, isso. E já caiu no Spotify também. O caraca, achava que essa música era genericaça. Não, disse, não é tua. Foi a primeira vez que o Saga 14 tive que dizer, não, foi resenha. Ali eu menti, inclusive, né? Porque não era resenha, eu usei a música de forma cômica. Mas botei lá, é uma resenha. Vem me pegar, Spotify.
Não, isso me lembrou que o site Crazy Metal Mind é anterior ao podcast, mas hoje em dia ele está lá, congelado no tempo, né? Tá Porque lá, você parou de todo mundo pagar o. Como é que é? intelectual ainda. Ele existe aí, conseguiu existir, mas. Né? Existe, tá lá. É uma preguiça minha, que não sentei para resolver isso. Porque era um site, né? A gente nunca foi um podcast, a gente era um site dedicado. Começou como blog meu pessoal, meio falando de rock, até que virou só isso, virou um site. Era para ser um portal, porque a ideia era igual: seguir Jovem Nerd. Teu podcast, teus conteúdos em vídeo, teus conteúdos em texto. Por muito tempo teve conteúdo em texto e podcast. O vídeo teve um período, parou. Mas o texto seguia, a gente fazia cobertura de show, porque isso é muito bacana. Se eu fizer resenha e postar, eu vou de graça no show como imprensa. Então, isso era muito bacana. Só que ninguém entra no site para ouvir podcast. Na nossa época era importante e era lá que se ouvia. Agora, com o Spotify, com os aplicativos, ninguém entra em site para ouvir podcast. Então, todo mundo ouve nos aplicativos. Aí só entraria no site para ler os textos, que também é uma minoria absurda. Quem para ler uma resenha de show. Aí o site só foi lá, eu estava gastando, aí eu parei de pagar, cancelei o plano do podcast, inclusive. Por isso foi uma merda que eu tive que subir tudo de novo no Spotify, perdi tudo, a audiência que a gente tinha, todos os números. CMM foi resetado. Basicamente o que está no ar é um feed novo, né? É que aí papo muito técnico para os ouvintes. Mas enfim, eu tive que subir tudo de novo, do 1 até o 600 na época. E daí o site eu só não deletei ainda. Tá lá, tá no ar, mas eu já não pago mais. E deveriam ter me derrubado. Se tu entrar no site da Play no episódio, ele toca. Eu não sei como, porque eu parei de pagar o servidor. Faz tempo. Eu já faz entrei lá para resgatar texto, eu já entrei. Tá lá, existe aí. Não, mas os textos eu ainda pago o básico ali do. Eu só parei de pagar os podcasts, meus podcasts estão lá também. Mas entendi. Os textos, vai salvando, porque em breve eu. Não, e nessa troca. O domínio crazymetalmind.com não quer perder, até porque é o e-mail que a gente usa. Sim. Não, e nessa também deixou. O podcast passou a ser CMM, né? Como você já queria há um tempo também. Deixou de ser Crazy Metal Mind. O nome é uma merda, né? Todo mundo acha que é de metal. E na verdade era por causa do meu apelido. Que até o apelido eu abandonei, né? Virei adulto. Aí todo mundo achava que era de metal, só que já era tarde demais para mudar o nome. A gente já tinha muita estrada para mudar o nome. E daí tu muda o nome e tu perde o index do Google todo, né? Inclusive o fato de subir os episódios tudo do zero também já perdeu. E daí, já que eu vou subir tudo, vamos mudar. Só como é que vai mudar o nome agora nessa altura? Tá, então não muda o nome, só vamos usar mais a sigla. E daí é isso que a gente fez. Ainda é Crazy Metal Mind, mas por questões mercadológicas a gente usa mais CMM. Hoje, se tu tivesse que mudar o nome dele, tirar o CMM, tu teria alguma ideia? Tu chegou a cogitar algum nome que queira compartilhar assim ou não? Não faço ideia, porque toda vez que alguém sugeria, tinha que mudar o nome, e eu já não tem como. Não tinha como, porque já era muito tarde para isso, daí eu nem cogitei opções. Não saberia nem te dizer. Eu lembro que um amigo uma vez sugeriu Rockbox, e eu já merda. E eu já tinha até um site. Mas aí o sábado 14 foi escolhido a dedo. Sábado 14. Muito bom, muito bom. Foi um brainstorming assim, muita opção de nome. Não vou lembrar nenhum nome específico, mas eu lembro dos caminhos que a gente foi pegar. A gente criou um nome que fosse referência a alguma coisa de terror. A gente foi, passou pelos diretor. Eu acho que eu lembro de sugerir, péssimo também, mas a gente tava vomitando ideia, Dogma 40, eu nem lembro o nome. Dogma não 95, sei o quê. Né? 95, alguma coisa assim, que é aquela porra do Lars von Trier, mas é muito específico, ninguém entender. Aí até que eu lembrei, não foi o Marcel que me mostrou há 20 anos atrás a sketch da TV Pirata, e a gente já ria, achava engraçado, e daí eu lembrei, puta, aquilo lá é perfeito, sábado 14, que a sketch da TV Pirata é tipo, depois, é como se fosse um trailer, depois do sucesso de Sexta-feira 13, vem aí, sábado 14, muita praia, curtição e azaração, para te deixar preparado para segunda 16. É um sketch de 30 segundos, tem no YouTube. E daí foi perfeito. Primeiro eu pensei, é só pela piada. Só que, cara, faz todo sentido, porque depois do filme, entre aspas, depois da Sexta-feira 13, não só o filme, mas a data, né, que é o terror, vem a gente. Depois do filme vem a gente para bater papo sobre ele. Então ficou perfeito. Mesmo que já existe um canal no YouTube com esse nome,
Tem um cara lá, desculpa, cara, a gente ignorou que já existe porque a gente é podcast, não é vídeo. Mesmo a gente tendo o nosso canal lá agora com os episódios, a gente não tá procurando concorrência, tá? Pode continuar aí, brother, fazendo tudo. Inclusive, eu acho que esse ano vai ter pelo menos 3 Sexta-feira 13. Vocês vão ter que fazer 3 episódios do Sexta-feira 13. Vai ter 2, vai ter em fevereiro e março. 2? Achei que eram mais de 2. Nós vamos acabar, inclusive. Falta o 9 e o 10. Aí acabou a ordem, aí tem que entrar nos... Tem um Fred remake, vs Jason. Deve ter que Fred fazer vs Jason e o remake. Isso aí. remake. Muito bom, muito bom. E a gente ainda deu sorte, né, também, porque quando a gente criou o Sacator, a gente tava em novembro. Isso foi muita cagada. Porque a gente tava em novembro, no início de novembro, e daí a gente viu, caraca, a gente tava em outubro. E daí a gente gravou uns 2 episódios, e a gente, porra, em novembro seguinte vai ter uma Sexta-feira 13. Vamos ter que lançar o primeiro episódio, Sexta-feira 13, Sexta-feira 13. Isso foi totalmente sorte. Muito legal. Foi logo o primeiro, claro. É. Muito bom. William, tem mais coisinhas aí que vou encaminhar para o final aqui? Não, acho que é isso. Eu acho que é que o mal que eu já perguntei pro Romulo tudo que eu queria antes de outras gravações. Em outras oportunidades. Como é que é? Eu sou péssimo para criar conteúdo para pessoas que eu não sei o que eu posso extrair, né? Mas assim, eu vou tiro isso aqui na edição, eu tiro. Mas, ô Romulo, a última pergunta que eu deixo para ti, então, agora que você já tem aí um tempão de estrada, tem muita gente fiel que segue vocês, tem um público cativo, e pesa para você, às vezes, assim, o fato de quando pensa assim, poxa, aonde vai ser o fim? Aonde é que eu vou parar? Aí tu pensas naquelas pessoas que seguem, que apoiam, que tem aquela comunidade toda, e isso pesa nas suas costas, na sua decisão, tipo, até onde eu vou e essas pessoas, o que vai ser? A comunidade não. Sabe que não? Desculpa aí, gente. Mas não porque mesmo que pare o podcast, a comunidade continua. Não pensei em apagar os grupos e tal. E daí a galera que é uma galera vai ficar órfã, mas é a galera que não interage, sabe? Aí eles que lutem. Paciência, as coisas. A galera que é ativa, que tá ali todo dia ou toda semana batendo papo nas redes sociais ou no coisa, pode continuar. Vamos continuar ali batendo papo. Agora, quando? Não sei. O CMM, sendo bem sincero, já teria acabado. Se não fosse o fato de eu depender. Eu virei escravo, comecei a ganhar grana no CMM e não é muita, não. Eu ganho, vou abrir, não tem problema. Eu ganho 1.500, basicamente, em média, flutua assim, 1.500 CMM. Só que sem esses 1.500 eu não me sustento. Então eu não posso parar o CMM no momento atual que eu vivo. Senão eu já teria parado. Gravo. É que gravar, não me entendam mal, amo gravar. Tô ali batendo papo com meus brother, sempre divertido, amo todo mundo que participa e amo os ouvintes. O foda é cansa, cara. Cansa toda semana. É o compromisso que cansa. E não é nem o compromisso. É ruim também, porque uma noite da semana eu tô preso pra gravação, né? Mas não é nem só isso. O pior é o compromisso, tipo, cara, eu vou ter que. Às vezes tá num dia merda, eu vou ter que parar, ouvir 1h20 de um disco de uma banda que eu odeio, insuportável. E aí, pra de noite, nossa, cara, eu não aguentava mais. Eu tô mais ok neste momento. Mas ano passado, retrasado, assim, eu queria largar o CMM muitas vezes. O Sem Pauta foi um pouco o reflexo disso. Da gente poder dar uma aliviada, assim, nesse compromisso de ouvir uma banda, de estudar. Isso quando é disco, né? Quando é banda tem que ouvir 10 álbuns. Porque eu não vou gravar sem ter ouvido os discos inteiros. Todos os discos, pelo menos. Posso não. Quando é da banda, até não vou dizer. Fazia isso antigamente. Hoje em dia eu não escuto na íntegra toda a discografia. Mas tem que escutar todos os discos, ainda que não inteiro, né? Para ver as mudanças e tal. É muito, muito chato. E no Saga 14 não tem esse problema. No Saga 14 eu vi o filme, vamos. Não anoto nada. No Saga 14 não faço uma mísera anotação. Só vejo o filme e saio batendo papo. Sério? Então é muito mais Caramba. leve. Uhum. No começo Mas você consegue lembrar dos detalhes assim que você aborda? É porque a gente assiste o filme. Eu tento assistir na segunda e gravar na terça. E aí o papo vai fluindo, só que acontece direto, porque o papo vai fluindo, e aí quando você termina. Falei daquilo. Nossa, direto. Não, Nossa, mas a dinâmica é muito legal, acaba que ninguém percebe. Não, é tranquilo. Agora o CMM exige mais preparo, porque não tem que ouvir, tem que anotar, porque senão não lembra exatamente das coisas, dá uma trabalheira, pesquisar. E isso que cansa, e tu não poder parar, né?
Toda semana, toda semana, toda semana. E daí, muitas vezes, gravando de banda que tu não gosta, que tu não curte. Porque filme, mesmo sendo um filme ruim, tu vai rir, tu te diverte. Alguns tu fica puto, mas daí é 1h30. 2, quando é um filme ruim de 2 horas e acabou. Ainda é um filme que tu botou no teu currículo, tu viu. Uma banda ruim que posso ouvir 10 discos de uma banda que eu odeio. Mês que vem eu já não lembro dessa banda. Então eu passei aquele ódio à toa para gravar ali, deu. Então é muito cansativo. Então já pensei muito em parar o CMM, mas não posso. No momento toquei com ele, já dei uma passada desse desespero, tô mais tranquilo. Você Mas tá no momento mais tranquilo, né, assim, da vida? Casou, tô tá medicado, casei, tô mais medicado, isso faz diferença faz bastante, faz bastante. para todos nós. Demorou para o medicamento funcionar. Porra, eu tava É. desde 2017. 2017 eu comecei a ter crises tensas e foi até início do ano passado. Finalmente consegui achar um remédio que deu certo. E aí, então, atualmente não penso em parar, e se parar, a comunidade vai continuar, eu acho. Os próximos, e fiz muitos amigos. E os que não interagem aí vão ficar órfãos mesmo, paciência. Vão ouvir os outros. Ouçam o Rock na Mesa, os Prisioneiros do Rock, o Lacult. Vão ser felizes. Outros bem. Muito bom. Pois é, pô, Mas mas é isso. Não, eu acho que eu ia sofrer. Mesmo eu cansado, aguentado, ia fazer uma falta bizarra. Ia ser esquisito. É uma cachaça, já se acostuma. Sim. E Eu aí, já tipo, tô. parei. Como é que eu parei e nunca gravei de tal banda? Não pode. Ao toque. Pior que é um ciclo, são ciclos. Eu tô nessa fase de ciclo. Por exemplo, amanhã a gente grava. Eu posso falar porque esse episódio aqui vai no ar depois, né? Que os dois forem pro ar. Amanhã a gente vai gravar Megadeth. Aí já começa um ciclo. Vou gravar, vou editar. Aí depois ele vai pro ar. Vamos ver quantas audições ele vai dar naquela semana. Aí foi aderente, não foi? Aí depois vai. Próxima semana, de novo. Sabe? Aí looping. Looping. Quando você está sempre querendo fazer. Aí é o mal do criador. Esse episódio foi o melhor que eu já editei até hoje. Aí no próximo seguinte, é o melhor que eu já fiz até hoje. Tipo assim, qual que é o teu preferido? É o último. O último que eu editei. Às vezes. Tu não sente, às vezes, tipo, esse episódio ficou uma merda. Aí tu vai editar, nem ficou tanto. Mas É tu não sai, às vezes. É a não. magia da edição. Magia da edição, né, Will? Quando os mais recentes eu fico feliz com eles, mas depois, quando passa um tempo e eu volto para revisitar, eu não gosto. Sim. Porque a gente sempre aprende uma coisinha diferente, a gente sempre mexe, vai. Eu tô na fase de mexer, de experimentar, de fazer coisas. Daí, eu, por exemplo, eu tenho 157, eu não consigo ouvir os 50 primeiros, os 100 primeiros, por exemplo. Entendeu? Sim. Não dá, eu revisito, eu não gosto. Eu fico assim, puxa vida, não tá legal isso aqui, eu faria diferente, poderia mexer, mas as coisas Eu não acho são. que isso é mais e não da edição, mas da dinâmica. Dinâmica também ajuda, a relação assim fica mais azeitada, a coisa fica mais, flui um pouco melhor. Tu sabe Né? que esse episódio dessa semana agora, que vai sair ó, datando o episódio do Carlos, o Blackberry Smoke que a gente vai lançar. No começo, até lembrei um pouco, porque a gente lembra, Carlos, que a gente começou a brincar ali, começou a tirar sarro do sommelier de vacina, começou a engatar aquela coisa ali. Aí eu comecei a ficar, sem querer, sem planejar, a gente fez um micro sem pauta, começou a falar uma coisa aleatória fora do tema e ficou divertido, começou a dar risada. Depois eu fiquei ouvindo o resultado e falei, cara, não é que ficou divertido isso aqui. Se a gente tivesse esticado o assunto, talvez teria saído pelo menos uns bons minutos ali de papo. Então isso eu percebo. Isso eu percebo. O sem pauta que a gente faz é o que eu mais sinto isso. Terminou o episódio, ficou só 3 amigos nos papos sem sentido, que só interessa nós 3. Ninguém vai gostar. Aí quando eu paro para editar, não, até que tá engraçado, ficou divertido. Mas eu normalmente é com a dinâmica, não é com a edição, porque a edição eu não viajo muito, não. Eu faço, até por questão de tempo, eu faço bem padrãozinho, bem direta. Você mesmo nem edito mais, né? Tudo aqui ao vivo. Então, normalmente o que me incomoda, às vezes, esse assunto não rendeu, ou a gente não estava muito bem. Tem dia, a gente grava toda semana, né? Tem dia que a gente tá mal e o episódio vai ficar meio cocô. Paciência, acontece. Se te serve de feedback nesse formato novo, eu vou dizer para você que eu nem lembro mais
eu já tô tão acostumado com esse formato novo com a mesa de som que eu nem lembro mais como era antes. Que bom. Não, Sucesso demais. não vou dizer assim que não me faço. Eu gostava, porque eu ouvi só isso, tinha só isso como referência, mas hoje eu já me acostumei, assim, já eu não sinto que perde nada em relação aos Não, e a antigos. vantagem de interagir com a música eu acho muito boa, cara. Isso é muito bacana, muito bacana. Você lembra Poder na hora, você comenta é, exatamente o ponto. isso eu fazia na edição, e daí na edição dá mais trabalho, né? Tem que separar a mais música, ou trabalho, levantar. Tipo, a gente fala, o solo é muito massa, e aí a música tocando no fundo tá no começo. Dava uma trabalheira. E a galera, quando eu me dava o trabalho de subir a música exatamente do que a gente tava falando, a audiência adorava. Então eu também me agarrei nisso, que o fato de interagir com a música ao vivo vai valer a pena a dinâmica mais arrastada um pouco, de não ter corte toda hora. Não, isso é uma coisa que o CMM não tem o vídeo, né? Não disponibiliza o vídeo, mas essa é uma das partes mais engraçadas, principalmente o Alcio, cara, que ele fica bangueando, fazendo caras e bocas, é muito bom essa parte. Mas aí já música, fica, né? já fica o conteúdo para quem pagar lá e acompanhar. Exato. Ver o Alcio Não percam as interações de Alcio, que são muito boas. Muito bom. Grande Rômulo, prazer ter você aqui. Esse primeiro episódio de 2026, primeiro episódio que a gente está entrevistando alguém aí que faz podcast. Você está até bem otimista, gostei. Assim, achei que você ia estar mais. Não faça um podcast, não, mas não. Não, mas não comece, não. Não comece. Não vale a pena. Tem muita gente fazendo já e gente que entende mais que a gente está ouvindo. Então não faz. Mentira, faz se tu não se importa com a audiência nem com ganhar grana. Aí faz, tu vai se divertir. Isso aí. Porque hoje em dia é outro tipo de trabalho, como a gente falou. Mas estamos aí, né? A gente faz, né, cara? Realmente, assim, apesar de pensar, eu mais do que ninguém, aí, com os meus ciclos aí de vida e ciclos de tudo que... eu tô há um tempão no CMM, mas não gravei a quantidade que outras pessoas, como a Paty e o Bola, gravaram, porque é isso, não consigo ser tão constante, né? Mas quando a gente tem um papo legal como a gente está tendo hoje, assim, que a gente vê que é isso que vale a pena mesmo, né, cara? A gente, se dedicar aí alguns minutos aí para bater papo, encontrar os... Tu acaba com... uma vez por semana, tu encontra os brothers, os amigos. Troca um papo antes, depois, é bacana. É o futebol que ninguém joga. Exato, Isso o Daniel falava muito, né? Que ele, quando tinha banda, era o show. Aí depois ele passou a gravar podcast, ficou bem fácil para ele. Ele falava, ter banda é muito trabalho, podcast é muito mais legal. É isso, muito bem. Muito obrigado, Romulo. Estamos aí. Parabéns aí por esses 15 anos de podcast do CMM, mais os 6, né? Do Sábado 14, a parceria aí do Moita também, que é bem legal, lá o barzinho do Heavy Talk. Agradeço por tu estar comigo há 10 já. Cacetada, mano. Tamo junto. Valeu. Obrigado aí pelas partes de vida aí. William, muito obrigado também, meu querido aí, que faz o Acult acontecer, com certeza. Eu que agradeço a oportunidade. Eu tava até pensando aqui, esses dias a gente tava fazendo uma reflexão, a gente tem 157 episódios lá. O Carlos, ele começou a gravar com a gente no 10. Gravou um monte de coisa, cara, com a gente também. O Carlos é um... Como é que se diz? É o Nick Fury dos podcasts, cara. Tá em todos, né? Cara, quem dera. O CMM é o que mais pipocou em vários outros. Não assim só a participação pontual, mas gravar seguido. Já fiz. Carlos é o nosso, como é que é, o correspondente. A gente manda ele pros outros. Sempre volta. Nosso Marcos o Show no Iraque. Valeu. Bom, mas é isso. Vocês dois, muito obrigado aí pela presença, pela parceria. Eu que agradeço. Prazer. Valeu, Romulo. See you later. See you later. Tchau. Tchau.